Bom dia. Começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar via satélite para todo o Brasil, inclusive no Sky, Net Claro, YouTube. São 2.170 cidades e são 19 capitais. Muito obrigado pela grande audiência, viu? A especialidade médica hoje é a nefrologia. Vamos falar sobre esse tema que é dedicado ao diagnóstico e ao tratamento também de doenças do sistema urinário e em especial relacionadas aos rins, né? Aos problemas renais. Conosco no programa de hoje, a doutora Fabíola Pedron. A doutora Fabíola Pedron, ela é uma médica nefrologista formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, atuou pelo Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Santa Marcelina, também de São Paulo, e foi professora também da PUC, né? No setor de nefrologia, de transplantes também, né? O que é uma insuficiência renal? Bom dia, doutora Fabíola. Bom dia, Mário Celso. A insuficiência renal é quando os rins, que são os filtros do corpo, param de exercer as suas funções. Ela tem diversos graus, né, que desde o leve ao mais grave, que é quando você necessita de hemodiálise, por exemplo. Agora, qual é o principal sinal? O que está alertando ali para um problema de insuficiência renal? A gente tem... A doença renal ela é muito ingrata, porque ela é silenciosa. Nós tendo campanhas da Sociedade Brasileira de Nefrologia para estimular o diagnóstico da doença renal, porque ele só começa a dar sintomas quando o rim funciona abaixo de 30%. Aí dá sonolência? Sonolência, inchaço, fadiga. Anemia, fadiga. E a falta de apetite também pode ser um sinal? Pode ser um sinal. A dificuldade de se alimentar, náuseas, vômitos, também podem ser causas de doença renal. Agora, a doença renal... Sintomas. Sintoma renal. A doença renal, ela tem aguda e tem crônica. Qual é a diferença das duas? Quando o rim para de funcionar, mais de 3 meses, nós caracterizamos como crônicos. Crônicos. A insuficiência renal aguda, ela acontece em várias situações, com o uso de medicamentos. O rim, ele é o filtro do corpo, né? Então, qualquer coisa que descompense, uma insuficiência cardíaca pode descompensar o rim, doenças hematológicas podem descompensar o rim, doenças como lúpus podem descompensar o rim. Que é uma doença grave, né? Isso. Então, o rim, como a gente filtra 170 litros por dia... 170 litros por dia? Por dia nós filtramos. Então, qualquer coisa do seu organismo... Mas filtra, a senhora fala em filtrar, sai pela urina? Não. Nós filtramos, passa sangue 170 litros por dia pelo rim e nós eliminamos em torno de 2 litros de urina por dia. 2 litros por então, dia? Então, 168 nós reabsorvemos. Agora, fatores de risco, quais são esses fatores? Então, como eu expliquei anteriormente, como a doença renal ela é silenciosa nos estágios iniciais, nós precisamos prevenir a doença renal. E por quê? Porque as principais causas são pressão alta, hipertensão e diabetes. Diabetes também é um problema. Sim. Mas a obesidade, por exemplo? Então, a obesidade, ela pode ser um fator de risco para a doença renal, porque ela tende a desenvolver uma síndrome, que no final dessa cascata, o paciente fica hipertenso, diabético, então você tem a obesidade também como um fator de risco. Tabagismo também, né? Tabagismo tudo isso é um grande problema, né? Isso. A gente tem estudos que mostram que a progressão da doença é pior naqueles que fumam. Tem histórico familiar? Tem? Tem. A história familiar é muito importante. Por isso que nos casos que você tenha familiares com doença renal, você deve fazer investigação, que é principalmente com um exame de creatinina e um parcial de urina, que é um exame simples de urina. Nós estamos com o programa no ar, que é o Saúde Dia a Dia. Nós vamos agora às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. O que causam as pedras no rim? A gente tem 2 situações. Tudo é um equilíbrio, Mário Celso. Quando a gente tem as substâncias que acumulam maior do que as que dissolvem, a gente vai ter a pedra. Tem muitas lendas com relação à litíase.
E a gente tem, por exemplo, o oxalato de cálcio. É o cálculo mais comum, a pedra mais comum. Mas ele pode ser por excesso de oxalato, excesso de cálcio. O que é oxalato? É uma substância que é produzida pelo organismo, tá? Uhum. Então, assim, é o equilíbrio que falta. Então, se você tem cálcio elevado na urina, oxalato elevado na urina, e você tem uma falta de citrato, tudo isso pode provocar um tipo de pedra. Uma falta de água, né? A ingestão de água, um excesso de sal, tudo isso pode provocar uma pedra renal. E precisa quebrar daí essa pedra ou você pode, por líquido, fazer expelir? Então, o nefrologista, a função do nefrologista é a prevenção, é estudar o porquê você forma pedra. Porque, como eu falei, como é uma questão de equilíbrio... Mas tem como prevenir? Tem como prevenir, tem como descobrir o distúrbio. Tem alimentos que prejudicam? Tem alimentos que prejudicam, o excesso de sal prejudica bastante. Sal. E tem muitas lendas com relação à litíase. Folclore, né? Por exemplo, eu tenho pedra, eu não posso tomar leite, eu tenho que tomar mais água, eu tenho que tomar chás caseiros, enfim. Então, o que a gente sabe é que se a gente estudar o porquê a gente forma pedra, nós conseguimos preveni-las. Quando ela se formou e ela tem um tamanho pequeno, ela pode sair espontaneamente. Mas quando ela tem um tamanho maior, aí vai precisar de uma intervenção. Vai para o canal ali, pode prejudicar tudo. A dor é intensa. A dor é intensa. E outra, desculpa te interromper, Maricels. Outra coisa importante é que as pessoas têm muita dor no rim. Sim, mas a dor é terrível. O rim, ele só dói em algumas situações. A dor mais no abdômen, né? A dor de cólica renal, ela é uma dor que vem das costas, vem para a região de genital, bexiga, isso. E é uma dor intensa em cólica, porque é o movimento da pedra tentando sair. O rim, Mário César, tem muitas lendas com relação ao rim. O Buscopan ajuda nessa hora? Depende. Porque se você quiser que ela saia, você dando o Buscopan, ela vai parar naquele lugar. Ela fica fixa? Fixa. Então não é bom. Aí é água? Aí é água ou um procedimento urológico. Certo. Tá? Pode chegar à cirurgia, né? Pode chegar à cirurgia. Nós estamos hoje com a doutora Fabiola Pedron. Ela é médica nefrologista e o tema de hoje é doenças renais. Nós vamos agora às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. O que é uma nefrite? A nefrite, Mário Celso, é um nome genérico de todas as inflamações de dentro do rim. Elas podem ser causadas por inúmeras doenças. E uma nefrite importante é pelo uso de analgésicos e anti-inflamatórios. É uma das comuns. Outros casos, como glomerulonefrites, que a gente chama GESF, doenças... São nomes assim, mas que... Mais técnicos, mais técnicos, mas eles são doenças que geram inflamações dentro do rim. Falar em rim, vamos aos transplantes agora. Transplante de rim. Tem risco o transplante de rim? Tudo tem risco. A cirurgia sempre tem risco? A cirurgia sempre tem risco, porque o paciente renal crônico, eu sempre falo que ele não tem só doença renal, ele tem diabetes, ele tem pressão alta, ele tem outras comorbidades, ele tem um combo. Então, quando ele se submete ao transplante, além do procedimento cirúrgico, ele vai fazer o uso dos imunossupressores, e esses imunossupressores diminuem a imunidade, enfim, a gente tem os riscos. Porém, o transplante renal ele é para trazer o paciente para a sociedade. E como saber, digamos, chegou o órgão chegou para transplantar. Como é que você vai saber se é compatível? Bom, isso são etapas, né? Primeiro, que a fila de rim, ela é por compatibilidade genética. Então, a fila é grande hoje? A fila é grande. Nós temos... Nós fazemos mais ou menos uns 5.000 transplantes de rim por ano. 5.000 por ano? Mas nós temos 140.000 pacientes em diálise no país. 140.000?
E esse esperando um transplante de rim. Que tem doença renal crônica. É muito difícil. E qual é o tempo de duração do órgão para o transplante? Nós temos no rim, que é diferente de outros órgãos, o transplante de doador vivo, né? Que são parentes, né? São dois, né? Isso. E no caso de doador falecido, eles têm morte cerebral e os rins são captados. Entre a captação e a colocação, eu tenho até 30 horas para ser implantado. Geralmente, a gente implanta em menos de 24 horas. Pode a pessoa viver com um rim só? Pode. Os doadores renais, eles vivem com um rim só a vida toda. Mas para que eles sejam doadores, eles precisam fazer um pré-operatório e saber se eles estão aptos a serem doadores, né? Para que não falte esse outro rim para ele no futuro. A senhora faz também, digamos, um transplante duplo, digamos, fígado e rim, ou pâncreas e rim, pode isso? Sim, Mário Celso. O transplante duplo, ele tem especificações. No caso, um diabético tipo 1, né, aquele que tem um diabetes desde a infância e que desenvolve doença renal, ele vai ter indicação de fazer o transplante duplo, porque ele fica sem o diabetes e sem a insuficiência renal. E um detalhe muito interessante que as pessoas geralmente não conhecem é que esses pacientes, eles ficam com 3 rins. 3 rins? E 2 pâncreas. E pode isso? Pode. A gente não tira esses órgãos, a gente acrescenta mais. Então, aqueles 2 rins que não funcionam continuam no mesmo lugar e a gente coloca mais um rim e colocamos mais um pâncreas. O povo pergunta as ruas da cidade agora para saber o que o povo está pensando. Vamos lá. O inchaço no corpo pode ser um problema no rim? Pode, Mário Celso. O inchaço é um dos sintomas da doença renal, mas ele isoladamente não, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser em decorrência da insuficiência cardíaca, um problema no fígado, mas principalmente um problema renal, sim. Doutora Fabíola Pedron, especialista aí nessa área, transplante renal, transplante pancreático também, atuou muito tempo no Hospital Universitário Mackenzie também. Nós voltamos já já com o assunto que é nefrologia. Até já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. No programa de hoje nós estamos com a doutora Fabíola Pedron, o assunto nefrologia, né? Doenças renais, né? A dificuldade de respirar pode ser um problema renal? Pode sim. Geralmente acontece quando você começa a inchar, né? Porque o rim não consegue eliminar todo aquele líquido que ele precisa eliminar e você pode acumular esse líquido, tanto nos membros inferiores quanto no pulmão. E quando acontece no pulmão, a falta de ar acontece. E uma alteração, digamos, na urina, na cor da urina, pode ser um alerta por problema renal? Sim, Mário Celso. Inclusive, quando a gente está no consultório, a gente pergunta para o paciente e ele nem sabe que ele tinha aquilo. Geralmente, a urina espumando é um sintoma da doença renal, né? Quando você vai fazer xixi, parece que fica uma espuma ali que tem detergente. Isso pode ser uma perda de proteína. Estou com problema renal. Mas eu estou. A urina espumante, isso me preocupa também. Agora, não pode ser por medicamento, alguns remédios? Alguns remédios podem causar doença renal. Mas pode gerar essa espuma também, não? Geralmente não. Não. Geralmente a espuma, ela significa que você está perdendo proteína na urina. É como se a gente tivesse um filtro de café, que a gente consegue fazer o café, mas o pó fica lá embaixo. Então, essa proteína que você elimina, você indica que aquele teu rim os poros, aquele filtro do café está passando coisa que não devia. Hematúria, que é o sangue na urina, também é um sintoma. Aí é grave, né? Aí é grave. Geralmente as doenças renais têm sangramentos microscópicos, né? Quando é macroscópico, quando a gente consegue ver o sangramento, geralmente tem causa urológica, que podem ser pedra tentando sair, uma infecção. Né? Confunde. O povo na rua é muito importante, a população, né? Sempre eu falo isso, é bom ouvir o povo. Vamos lá, o povo pergunta. O ácido úrico pode afetar os rins?
Sim, ele pode afetar os rins, né? O excesso de ácido úrico, inclusive na eliminação na urina, ele pode fazer, inclusive, pedra, né? Cálculo de ácido úrico também. Pode gerar uma queda. O grande drama, por exemplo, doação de rins. O grande drama, eu acho que é a resistência de alguns familiares. Por culto religioso, às vezes por religião ou por desinformação. Há muita resistência, né, doação de órgãos. Sim, Mário Celso, isso é uma coisa que a gente sempre conversa porque é óbvio que a gente tem muita gente precisando de órgão. Então, a doação ela é essencial para que a gente retome a vida dessas outras pessoas. Nas estatísticas da Sociedade Brasileira de Transplante, nós temos uma recusa familiar que gira de 45%, em torno de 45%. Quase a metade. Altíssima. Quase a metade. Tem muita falta de informação. É verdade. Porque as pessoas têm medo e não conseguem diferenciar coma de morte cerebral. É verdade. E quando eles não conseguem entender essa diferença, eles têm medo ainda, né? Que ele esteja vivo, né? E vai que você perder o órgão. Vai perder esse órgão. Então, existe uma campanha para conscientização da família e uma coisa muito importante agora com a história do Faustão, né? Assim, a oferta de órgãos aumentou. Né? Assim, porque é a única esperança de vida, né? É a única esperança de vida. Por exemplo, fila de coração, se você não tem o coração, você morre. A fila de fígado, se você não tem o fígado, você morre. Claro. Né? O rim, a gente tem ainda a hemodiálise, a diálise peritoneal. E o rim também, que a senhora falou já, é muito importante, que pode ser doador em vida, né? Sim. O rim, fígado, até a medula óssea também, né? Sim. No caso do rim, parentes até 4º grau, eles podem ser doadores. Existem critérios, compatibilidade do tipo de sangue, semelhança genética, existe uma mistura do sangue para ver se eles são compatíveis. Então, é um processo bem detalhado e muito correto. Nós temos um sistema de transplantes no país, assim, invejável. Nosso sistema de transplantes do SUS, né, que ficou muito em evidência nesse período, ele é muito correto. Nós temos, assim, critérios para ter as equipes. Que muita gente critica ali o Faustão porque furou a fila. Mas não é furar a fila. Não tem como furar a fila. É porque a situação dele era de emergência, crítica, né? Sim, e isso, cada fila tem seu critério, cada órgão tem sua particularidade. No caso do coração, né, parou, acabou. É verdade. Nós vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação aqui no Saúde Dia a Dia. O povo pergunta, vamos lá. O que eu devo fazer para ter um rim saudável? Primeiro, hábitos saudáveis, isso sempre. Alimentação saudável, diminuir o sal, né? Uma ingestão de água em torno de 30 a 35 ml por quilo. Uma pessoa de 70 quilos, 3 vezes 7, 21, uns 2 litros e 500 por dia. E não deve tomar junto com a alimentação, ou antes, ou depois, ou pode? Pode, líquido, né? Assim, o importante é a ingesta de líquidos. Agora, a senhora fala em líquido, mas não é, digamos, tomar suco, tomar cerveja, é água. Água. Porque a água é vida. Isso. A água, ela é unânime, não dá. As outras coisas têm substâncias que podem, por exemplo, sucos com muito sal. Nós temos uma campanha no país hoje para que seja notado a quantidade de sal nos alimentos. Na embalagem. Na embalagem. Por quê? Porque nós consumimos, inclusive, alimentos doces com muito sal. Doce com sal. Um rim inflamou. Como é que você vai saber que o rim está inflamado? Então, Marissas, uma coisa muito interessante no rim é que o rim não tem nervo. E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho dor no rim, e a maioria das vezes é dor nas costas, é dor muscular. Confunde. Por quê? Porque o rim não tem inervação. O que tem inervação é uma cápsula que envolve ele.
Então, quando que este rim vai doer? Quando a gente vai sentir isso? Quando a gente tem uma inflamação por infecções urinárias, por pedra que está saindo e daí ele entope a saída da urina e esse rim vai dilatando. Então, nessas situações, a gente consegue ter essa dor, essa inflamação no rim. Que não é direto no rim. Que não é direto no rim, a dor. Nós estamos hoje com a doutora Fabíola Pedron. Ela é responsável técnica, inclusive, pelo transplante renal do Hospital Rossio. Já foi médica também, transplantadora da Santa Casa de Misericórdia e também do Hospital Angelina Caron. Tem muita competência, né? E vamos às ruas da cidade, saber o que o povo está pensando. O povo pergunta, vamos lá. O que causa a insuficiência renal? A insuficiência renal ela pode ser causada por inúmeras doenças, como a gente já havia comentado. Mas as duas principais doenças são pressão alta e diabetes. Então, é óbvio que a doença renal, ela vai ser mais prevalente na população daqui por diante, porque nós temos muito diabéticos e hipertensos. É verdade. Então, aí vem uma falência, né? Aí vai ter que ir para diálise, né? Quem que precisa fazer diálise? Quando o rim funciona menos de 15% quando é diabético e menos de 10% quando não é diabético, isso significa que os 90% não está funcionando e nessa situação você precisa fazer a diálise. E qual é a diferença da diálise e da hemodiálise? Tá. Existem dois métodos para que a gente filtre o sangue. A hemodiálise, ele é pelo sangue, né? Hemosangue, e você precisa puxar esse sangue, passar na máquina, passar por um filtro e devolver. Isso é hemodiálise. Geralmente ela é feita 3 vezes por semana. Em hospital ou clínicas, ou clínicas, né? E isso. A diálise peritoneal é uma diálise que o paciente pode fazer em casa. Eles usam o peritônio, que é uma capa que envolve o intestino, como se fosse o capilar, como se fosse a membrana, aquele filtro que a hemodiálise faz. Mas na diálise ele faz uma aplicação injetável? Ele mesmo, eles implantam um catéter, né, que é no abdômen, e todas as noites ele se liga numa máquina, infunde uma medicação, uma solução dentro da barriga. A máquina é comprada ou é emprestada? Geralmente o SUS fornece. O SUS fornece. Ou eles podem fazer manualmente, né, que chama CAPD. Eles infundem 4 vezes por dia esse líquido na barriga e drenam. E com essa membrana, que é o peritônio, ele faz as trocas, simulando o que o rim não está fazendo. Substitui. Na verdade, a senhora falou muito em água, tomar água. Quem faz diálise pode beber água? É uma contradição, né? Parece que não pode, né? Não pode. O que acontece? Quando esse rim ele vai perdendo a sua função, aquele paciente para de fazer xixi. E nessas situações, nós fazemos hemodiálise geralmente 3 vezes por semana. Então, todo aquele líquido que ele ingere, ele não é eliminado, a não ser pela máquina. Então, com o passar do tempo, esse paciente em máquina, ele vai parando de urinar e, em decorrência disso, ele não pode mais tomar água. Então, toda a água que ele ingere, ele não tem onde sair se não for pela máquina. Mas diz que a melancia, que é diurética também, né? Gengibre, cereja, etc. Diz que é bom para quem faz diálise. Ou é uma contradição também, o folclore? Folclore também. Cada paciente, ele é analisado individualmente. Mensalmente, esses pacientes em diálise, eles realizam exames de sangue para ver quais os eletrólitos, quais as coisas estão a mais ou a menos. Então, cada indivíduo, ele é visto individualmente para aquela situação. Então, tem pacientes que você vai pedir, olha, não ingira tal alimento porque é rico em potássio, é rico em fósforo, cuide aqui, cuide ali. Individualizado. É individualizado. O que é uma cicladora? A cicladora é essa máquina da diálise peritoneal. Que o SUS oferece. Que o SUS oferece. E se tiver que comprar, ela tem um custo alto. Sim. Bastante. Bastante. A infecção urinária, ela afeta o quê? Afeta bexiga, o que mais? A infecção urinária, ela é do trato urinário. Ela pode acontecer na bexiga ou ela pode ascender, ela subir para os rins. Quando ela sobe para os rins, ela é chamada pielonefrite.
que é uma infecção mais grave. É grave, né? E a prevenção, o que é? Bom, nós temos diferenciar. Geralmente ela é mais comum em mulheres, né? Por contas anatômicas. Cuidados de higiene, importantíssimo. Né? Até a forma de você se limpar é importante. Verdade. Evitar alimento picante também, né? Na verdade, assim, ter uma frequência urinária boa, aumentar a sua ingesta líquida e pessoas que têm mais de 4 episódios de infecção urinária ao ano, eles têm que ser investigados. Geralmente pode levar uma infecção, mas pode também levar a infecção generalizada? Com certeza. Lembra quando a gente falou que nós filtramos 170 litros por dia? O senhor imagina passando 170 litros por dia no meio de bactérias. É verdade. Né? Então, a chance disso se espalhar, que a gente chama sepse, é muito grande. Para quem não sabe, são 2 milhões de casos no Brasil de infecção urinária. 2 milhões de casos. É terrível, né? E a pedra no rim, a senhora falou que a causa é genética, né? Mas a dor da pedra na região lombar, ela pode vir com sangue também depois na urina? Sim, ela pode vir com a dor associada a uma dor encólica e associada ao sangramento, porque essa pedra está saindo. Olha, o programa de hoje é nefrologia, doenças renais, né? Com a brilhante médica, a doutora Fabiola Pedron, ela que é uma conceituada médica nessa área e que trata de doenças renais. Trata e cura também, isso que é muito importante. Muito obrigado pela sua presença, doutora Fabiola. Obrigada, Mário Celso. Eu agradeço o convite e dizer que a doença renal, como ela é, na maioria das vezes, silenciosa, nós precisamos divulgá-la e eu agradeço estar aqui porque isso faz a diferença e as pessoas em casa podem ter esse cuidado de pedir para o seu médico num check-up fazer uma creatinina, fazer um parcial de urina, para que a gente tenha menos doentes renais no mundo. Isso é prevenção. Aqui é TV Evangelizar. Todo sábado, 11 horas da manhã, a gente se encontra. Até lá!